Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. No episódio de hoje, vamos falar sobre letramento em saúde ambiental. O que esse conceito significa, por que ele é importante para a atenção primária e como pode ser desenvolvido entre estudantes e profissionais. A nossa conversa terá como fio condutor um artigo científico que mapeou as competências e os métodos de ensino relacionados a esse campo. Então, para essa conversa, estamos recebendo a professora doutora Flaviane Cristina Rocha César, que é a autora principal do artigo Environmental Health Literacy Competencies and Teaching Methods for Students and Health Professionals in Primary Health Care, a Scoping Review. Foi publicada agora, em 2026, na revista PLOS ONE, e o estudo mapeou competências e estratégias de ensino que podem preparar estudantes e profissionais para reconhecer, para comunicar e para enfrentar riscos ambientais relacionados à saúde. Então, Flaviane, seja muito bem-vinda para o nosso podcast. É uma alegria você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, professora Helena. É uma alegria para mim também participar do podcast da Rebraus. Eu já vim aqui algumas vezes e agora trazer um tema, né, que conecta com letramento em saúde, com atenção primária, com educação profissional, tudo que a gente gosta, né, professora? Então, É, espero que a nossa conversa ajude a aproximar os resultados aí da pesquisa, da qual eu fiz parte, com o conteúdo de quem ensina, cuida, planeja os serviços de saúde junto à população. exatamente, super completo. Vai ser muito bom você ter conseguido o embasamento, desse tipo, com esse artigo que você desenvolveu, com essa revisão que você fez. Então, Flaviane, para começarmos, o que é que motivou a realização deste estudo? Ou seja, por que falar de letramento em saúde ambiental justamente no contexto da atenção primária? Bom, a motivação ela partiu de uma contestação, assim, muito prática. Os determinantes ambientais, eles já aparecem todos os dias no serviço de saúde. Embora nem sempre a gente os reconheça ou os registre, a gente os tem como uma parte do cuidado. Então, quando a gente atende uma criança, por exemplo, com sintomas respiratórios recorrentes, uma gestante que foi exposta a um produto químico, um trabalhador em contato com algum produto como um agrotóxico, ou uma família que convive com umidade, mofo, poluição, ou até aqueles hábitos corriqueiros nossos que a gente às vezes ver um familiar usando a mesma tábua que cortou a carne para cortar uma verdura e ali ele fica exposto a algum tipo de micro-organismo, todos esses hábitos eles, têm a ver com a saúde ambiental. Então assim, conversando com os próprios estudantes, eu sou vinculada a 2 cursos de medicina, sou enfermeira, e a gente trabalha no contexto da atenção primária. A gente percebe que tanto no cotidiano nosso, com a nossa família, quanto com os nossos pacientes, surgiu a necessidade da gente entender melhor que fenômeno é esse, dessas pessoas entenderem ou não como o ambiente pode interferir na saúde delas. Uhum. Bem interessante, bem interessante. Acredito que muitos dos nossos ouvintes não pensaram nessa perspectiva ainda. Com Então, quando certeza. quando a gente fala em ambiente, algumas pessoas pensam apenas em mudança climática. Eu acho que é porque a própria mídia só fala isso o tempo todo, né. Mas o seu artigo ele trabalha com uma compreensão mais ampla, né não? Sim, a mudança climática, obviamente, ela é central, mas a saúde ambiental ela é mais ampla. Ela envolve qualidade do ar, da água, do solo, condições de moradia, alimento, exposição ocupacional. Eu até mencionei, né, a saúde do trabalhador e até mesmo, Helena, produtos de uso doméstico. Então, a gente tem que estar atento a contaminantes químicos que fazem parte da vida cotidiana, produtos usados na limpeza do ambiente doméstico, saneamento, a distribuição até mesmo de vetores, como que tal comportamento disso em determinada comunidade tem muita influência na saúde daquela população, e como que esses riscos se combinam com as condições sociais. Então, o letramento em saúde ambiental, ele fala muito sobre isso. Uma pessoa ela pode, ao mesmo tempo, viver perto de uma fonte de poluição, trabalhar em ambiente com risco químico, ter um acesso limitado a serviços ou informações confiáveis, e aí tudo isso
gera para ela uma vulnerabilidade, que pode culminar em doenças. Então, na atenção primária, a gente precisa reconhecer essa combinação, sem transformar a consulta, em uma investigação impossível, por óbvio, mas a gente precisa entender esse ponto de partida, aprender a fazer as perguntas que são pertinentes, identificar situações que exigem um aprofundamento e conectar o cuidado clínico à vigilância e aos recursos ali do território. Exatamente, exatamente. Eu lembro que meu marido trabalhava na atenção básica, antes de se aposentar, e uma das coisas que aparecia muito para ele, era o pessoal do interior que fazia comida naquelas casinhas de barro com fogo a le com fogão a lenha. Isso é terrível em termos de exposição ambiental, né, porque além de ser um local abafado, sem ventilação, ainda é o uso da lenha, né. E é difícil, né, você pegar uma pessoa que está acostumada a fazer comida dessa maneira e acha que assim é que fica gostoso, é difícil essa compreensão, né, Flaviane? Sim, com certeza. Helena, e assim, na comunidade que eu acompanho, nós tivemos vários casos de pessoas que não usavam não era nem a lenha, faziam com o uso do álcool. Então era ainda Ai, que mais maravilha. perigoso, porque o risco de queimadura é muito alto, porque usa o álcool como o combustível, né, principal, e aí ele não tem um controle. Normalmente é uma vasilha, alguma coisa ali, uma estrutura que ele usa para poder acomodar o álcool e faz direto. Agora você imagina se esse álcool vaza ou alguma coisa. Então são estruturas de moradias, precárias, que são inflamáveis, com o uso de uma estrutura que tem tudo para ter ali um desfecho ruim. Com certeza, com certeza. E aí, então, você fez esse preâmbulo todo que já dá para a gente ir direcionando para conceitos, né, mas o que que é, afinal, o letramento em saúde ambiental? E como é que esse conceito se relaciona, então, com o letramento em saúde que a Rebraus vem discutindo? Bom, essa foi a pergunta que todos nós do artigo nos fizemos. A gente sabia que existia o fenômeno, né, o que a gente estava estudando, mas a gente foi buscar na literatura e vimos que o conceito ainda não estava bem esclarecido, e daí o motivo de se fazer o artigo. No artigo, nós tratamos o letramento em saúde ambiental como um conjunto integrado de conhecimentos, habilidades clínicas, capacidade de comunicação de risco e competências de participação comunitária. Tudo isso permite ao profissional identificar, avaliar e responder, e essa parte é a mais importante, né, aos determinantes ambientais da saúde. Então, o que que é a ideia da nossa proposta? É que esse conceito ele dialoga diretamente com o letramento em saúde, porque não basta disponibilizar uma informação técnica, é preciso torná-la compreensível. E, além disso, precisa de ser avaliada a confiabilidade da informação, considerar o contexto da vida e apoiar as decisões que as pessoas que nós estamos assistindo vão tomar. Então, a dimensão ambiental, ela acrescenta ao letramento em saúde desafios que são específicos, porque vai focar na exposição, tanto visível quanto invisível, e os efeitos que podem ocorrer a longo prazo. Então, assim, existe uma incerteza científica, eh, e também, assim, existe uma linha de raciocínio que ela visa mostrar que a solução desse risco ambiental, ela não é apenas dependente do indivíduo. Então, a gente jogar a culpa, por exemplo, nessa situação que a gente falou do fogão a lenha, só para aquela pessoa que faz o uso, ou o uso do álcool, qualquer outra coisa, a gente tem que entender que não é só culpa dela. Tem uma questão cultural, tem uma questão de acesso. E nós, profissionais de saúde, é que temos a função de facilitar o acesso ou até prover o conhecimento necessário para que essa pessoa, de fato, o tenha. Então, o profissional ele deve informar sem alarmar, mas reconhecer essas incertezas, e propor as medidas realistas. Às vezes, Helena, são medidas básicas, por exemplo, a comunidade que eu acompanho, nós não temos lá o saneamento básico. A gente sabe que o marco de saneamento básico ele é recente, então a maioria dos bairros, não contam com isso. Mas às vezes uma fervura de água e um acondicionamento adequado de água, a gente já consegue eliminar ou pelo menos reduzir a maior parte dos casos de diarreia, por exemplo, numa população. E isso depende apenas ali de uma orientação. Então essa sensibilidade, essa competência do profissional, ela vai envolver conhecimentos, habilidades e atitudes, em torno do letramento de saúde ambiental. Exatamente, exatamente. É um arcabouço muito grande para ser respeitado para poder dar certo, né. E você podia dar um exemplo simples
também a mais de como essa competência vai aparecer numa consulta, além desses exemplos que você já deu? Claro, a gente pode imaginar, por exemplo, uma criança com asma, que apresenta aí uma piora frequente. Num cenário desse, o profissional com competência em letramento em saúde ambiental, ele não se limita apenas a prescrever ou ajustar um tratamento. Ele pergunta sobre presença de fumaça, mofo, umidade, condições de moradia, que são possíveis gatilhos para essas crises, né? Por exemplo. E aí, com isso, ele consegue identificar a proximidade dessa criança com fontes de poluição, a exposição desses familiares que pode também ser levada para casa e, traduz isso, esse risco, para uma linguagem clara para a mãe dessa criança, por exemplo. Então, às vezes, essa criança e essa mãe já convive com isso há tanto tempo que nem reconhece aquilo como risco mais. E, de repente, esse é uma das causas, ou a principal causa, de todo o problema que ela vem enfrentando de saúde. Então, isso de saber investigar, conversar, decidir, registrar e acompanhar são as competências de letramento em saúde ambiental que poderiam ser visualizadas nesse exemplo. Exato. E assim, a gente faz muita coisa no automático, né, Flaviane? A gente, uma mãe dessas, por exemplo, mais atenção que ela tem ao filho, tem determinadas coisas que estão na casa que ela nem capta mais, como você disse, não enxerga mais aquilo como risco, né? Você sabe que eu tive um erro esquisitíssimo há um tempinho atrás aí, porque existe toda uma recomendação com frango, né, maneira como você vai cortar, tem até algumas denúncias que você não deve lavar por causa das partículas contaminadas, você tem que tomar cuidado com a própria tábua de picar que você mesma citou aí, e eu inadvertidamente, eu nem me preocupei com isso, eu catei o frango, abri no balcão, comecei a cortar os pedaços na tábua, não vi nem que tábua era, de onde ela estava vindo, se alguém já tinha usado para outra coisa. Depois lavei normal, sem cuidados adicionais, né. E assim, a gente vê que hoje tem até uma recomendação, quando você terminar de usar, você tem que higienizar a pia com alguma coisa derivada de cloro, alguma coisa que você possa realmente, sanitizar aquilo, né. E eu não fiz isso. Você vê, né, você vê, eu sou de nível superior, sou nutricionista, aprendo isso sobre frango, né, e acabei que não prestei atenção e fui no automático, é o automático que é o grande vilão, né, porque a gente não para pensar, né. Sim, sim, faz todo sentido, mas isso, Helena, isso é comum a todos nós, né. Por mais que a gente seja profissional da área da saúde, nós não dominamos tudo o tempo todo. E tem o fator tempo, né, e coisas que são culturalmente vistas por nós, elas são mais impregnadas no nosso subconsciente do que o que a gente estuda. Então, a gente tem que Exa mudar também nossos hábitos, né. E aí é a hora que nesses vacilos que pode acontecer algum problema, né. E aí, dependendo da população que a gente está, uma população vulnerável, isso pode ter uma repercussão muito negativa, né. sim, com certeza, com certeza. Muito preocupante isso, eu fiquei muito assustada comigo mesma, porque eu falei: "Nossa, eu tô fa que mais que eu estou fazendo em outras áreas que eu não deveria estar fazendo, né?". Aí comecei a me preocupar. Esse assunto de hoje com você está me deixando mais preocupada ainda com as coisas que eu venho fazendo. Acho que eu vou fazer um exame de consciência quando a entrevista acabar e vou ver onde é que eu preciso melhorar. Bom, e o teu estudo, né, ele sugere que essa competência, se ela se desenvolve em níveis, né, Flaviane. Como é que a gente pode entender essa progressão, hein? Bom, a literatura que a gente mapeou, ela apresenta uma progressão sim, e essa progressão ela começa no nível fundamental. Então, que nível é esse? É com isso que você acabou de fazer, o reconhecimento dos determinantes ambientais e de seus efeitos sobre a saúde. Então, por exemplo, quando eu entendo que o ovo cru ele me permite, estar exposta a determinadas condições de doença, isso me favorece a lembrar que eu tenho que fritar esse ovo, fazer o cozimento desse ovo de forma adequada. Quando eu me lembro que, a carne crua, ela pode ser um veículo de contaminação, da mesma forma eu me lembro do cozimento adequado e bem como de na hora do preparo essa carne não funcionar como um contaminante. Então esse nível que a gente fala que é fundamental, ele começa com esse reconhecimento. Então, eu reconhecer
o determinante ambiental, o risco dele e como que ele interfere na saúde. E aí a gente avança para o próximo nível, que é o chamado nível clínico, no qual esse profissional de saúde ele vai começar a investigar quais são as exposições que esse paciente tem. Então, antes de eu começar a avaliar a vida de alguém, eu preciso primeiro saber o que que causa doenças na saúde que podem estar presentes no ambiente, né? E aí avança para o nível clínico, onde eu começo a direcionar. Bom, então, ó, eu dei um exemplo aqui no início da questão do saneamento básico, né? E eu pego muito nesse exemplo porque é a realidade da comunidade que eu acompanho. Então, é uma comunidade que não tem acesso. Sabendo disso e sabendo das doenças que são de veiculação hídrica, está associado com água, eu já me preocupo em orientar a todos que precisa fazer uso do filtro, precisa fazer uso da fervura da água e assim por diante. Então, essa essa parte é que seria o nível clínico ao qual eu me refiro. Ficou claro para você, Helena? E aí o que que é interessante, né, quando a gente pensa, assim, no nível clínico, é o nível do consultório, mas pode ser um nível também de uma palestra, pode ser um nível de uma interação por rede social, aí a forma como o profissional vai transpor isso para a prática, ela independe, né, o meio, mas a ideia é essa. E aí, a gente avança mais um pouquinho, onde a gente chegaria no nível de política e um termo que eu gosto muito, que está sendo muito usado, que é o advocacy, né, que é onde a gente começa a trabalhar com os pacientes a questão do direito em saúde. Pegando o gancho do saneamento básico, seria trabalhar com eles isso como um direito. Então eles têm ali que cobrar dos governantes, dos representantes locais o acesso a esse direito, como um benefício inclusive de saúde, né. Então esse seria o nível mais avançado, então ele estaria disposto nesses 3 níveis. Faz muita alusão aos modelos de letramento em saúde, se a gente for comparar, né, fazer uma analogia. Isso, sim, sim, com certeza. E aí, bom, vamos começar a falar um pouquinho dos resultados, mas antes dos resultados, Flaviane, por que que vocês resolveram fazer isso? É muito importante para o nosso ouvinte, porque tem ouvintes nossos que são pesquisadores, então vocês optaram por uma revisão de escopo. O que que levou vocês a optarem por uma revisão de escopo? Na verdade, quando a gente pensou em fazer o estudo, a gente queria fazer uma revisão sistemática, porque o nosso objetivo era identificar estratégias educativas que fossem eficazes. E aí nós percebemos nas leituras da nossa primeira busca exploratória que não se tinha clareza do conceito. Então, como é que eu vou propor algo de formação para os profissionais de saúde se eu nem sei o conceito, se não tem ali um mapeamento do que são essas competências? E aí, o estudo ele ficou mais adequado como revisão de escopo, porque essa é a proposta desse tipo de revisão. Então, a gente faz uma revisão de escopo quando a gente quer justamente mapear um campo que ainda está fragmentado ou que está usando conceitos diferentes. Ou quando os estudos são muito heterogêneos e o tema do letramento em saúde ambiental simplesmente tem tudo isso que eu falei. Então tá fragmentado, estava reunindo muitos estudos diferentes, então o letramento em saúde ambiental ele estava aparecendo com propostas muito distintas. A ponto da gente não conseguir saber se, por exemplo, a gente partisse de um determinado conceito, até onde ele iria, porque alguns eram muito amplos, outros muito restritos. E aí, por causa disso, a gente pensou: bom, vamos fazer um estudo que me dê uma base teórica que me permita, de fato, entender do que se trata isso. E, a partir disso, a gente vai poder pensar não só em estratégias educativas, mas em competências mínimas que a gente precisa desenvolver no profissional de saúde. Então, foi por causa disso que a gente escolheu a revisão de escopo. Certo, certo. E como é que foi o percurso para chegar aí à inclusão dos estudos? Bom, aí, identificando o problema, nós selecionamos bases de dados que poderiam nos aproximar dos estudos melhores ou dos estudos que estivessem disponíveis para que a gente não deixasse ninguém de fora ou ninguém relevante de fora, né? Aí nós escolhemos a PubMed, a Web of Science, a Embase, a Scopus, a Sinal, a Psycinfo e Lilacs. Né? E essa última foi em especial para que a gente não deixasse de representar, às vezes, estudos sul-americanos ou estudos que eh, são relevantes para nós, porque a gente tem alguns contextos
dessa população que às vezes é suprimido em estudos grandes que são publicados nas outras bases. E a gente teve uma grata surpresa, né, a gente concluiu a busca em novembro de 2025, usamos os idiomas inglês, português e espanhol, e a gente conseguiu um número até grande, mais de 3.000 registros de início, né. E a gente, dentro dessas buscas, nós olhamos também as referências dos artigos selecionados. Então a gente conseguiu ainda acrescentar mais 228 nesse formato, né. E aí, aplicando todos os nossos critérios de inclusão e exclusão, nós chegamos a 29 estudos que atenderam todos os nossos critérios. E aí, sendo desses 24 empíricos e 5 contribuições teóricas. E aí, a partir desses estudos, como é próprio, né, de uma revisão de escopo, a gente não fez avaliação formal da qualidade metodológica, mas nós nos atemos à questão conceitual, que era o foco dessa revisão, né. Então, a gente não trabalhou com nível de evidência, mas encontramos recomendações, até mesmo de atividades que a gente pode fazer para favorecer o letramento em saúde ambiental de profissionais. Legal. E ainda acabaram ficando com muitos, né, porque tem gente que vai para 2.000, 3.000 artigos, no final fica com 6, né. Vocês ainda ficaram Sim, com sim, muitos, porque 29 é um bocado, né, para ler e extrair alguma coisa, né. deu um trabalhinho para nós. Pior de tudo é trabalhar com a exclusão dos 3.000 e tanto, né, nossa senhora. Flaviane, e aí o seu artigo está afirmando que esta é uma primeira síntese, assim, explicitamente estruturada nesse contexto do letramento em saúde, ambiental para atenção primária à saúde. O que que isso representa, Flaviane? Bom, isso representa a possibilidade de reunir peças que estavam dispersas. Então, apenas 3 dos 29 estudos utilizaram explicitamente o letramento em saúde ambiental como conceito central. Os outros 26, ou seja, se a gente pegar aí a proporção, cerca de 89% é que de fato abordavam conhecimento, habilidades e atitudes e intervenções relacionadas, mas que não nomeavam de forma explícita o conjunto como letramento em saúde ambiental. Como é que a gente conseguiu fazer isso então? A gente conseguiu usar a análise de conteúdo de Bardan, a gente usou análise temática para poder estruturar uma linha de raciocínio que nos permitisse fazer essa ligação conceitual dessas definições, né. Então e aí o mais interessante é que nós conseguimos associar com elementos da atenção primária. Então, a partir dos próprios dados apresentados pelos autores, a gente conseguiu fazer uma espécie de matriz, né, de relação conceitual. E então isso, assim, significa que não significa que o campo nasceu agora. Vocês vão ver que a gente tem estudos aí variando de datas, né, e tudo mais, mas significa que nós fomos capazes, né, ou até ousados, eu poderia dizer, de, atribuir essas práticas e competências já existentes ao que o pessoal estava trabalhando como construto fragmentado. Então o que estava fragmentado a gente propôs, a partir desse referencial teórico, como a gente poderia unir e gerar uma lista de competências para o profissional desenvolver. Super interessante, porque inclusive se você pensar no letramento em saúde em geral, é isso mesmo, né. Existem muitas publicações que quando você vai ler tem muita coisa do fundamento do letramento ali dentro, mas não está com esse nome, né, e não está completo, né. É mais ou menos o que vocês encontraram, né. Isso é muito ruim, porque quando você pensa em fazer um estudo, você quer comparar o resultado de uma intervenção com outra, se ela parte de um conceito muito distinto, a gente não consegue comparar, a gente não consegue ver avanços, a gente não consegue propor avanços. Então, a ideia também é tentar minimizar isso. Uhum, exato. E qual foi você falou do mapa, né, qual foi o principal mapa de competências que emergiu aí da revisão? Então, nós identificamos 5 domínios interrelacionados. O primeiro, eu até mencionei aqui, que é o conhecimento em saúde ambiental. O segundo, ele já vai reunir habilidades clínicas, especialmente a de investigação de exposições. O terceiro, ele já vem com a parte de comunicação e aconselhamento. O quarto envolve atitudes e, inclusive, se aproxima muito do conceito de equidade. E o quinto corresponde à prática baseada em sistemas e o advocacy, né?
Então, a força do modelo ele está em mostrar que nenhuma dessas dimensões sozinha ela é suficiente. Eu acho que isso é importante também a gente destacar. Por exemplo, ó, o profissional ter o conhecimento sem habilidade, ele não chega a uma consulta efetiva. Bem como uma habilidade sem comunicação, não vai gerar ali uma compreensão de fato do seu público. Então, e uma comunicação que não considera a equidade também pode desconsiderar barreiras reais. Então, assim, a ação individual, ela sem articulação sistêmica, ela não alcança, de fato, algo que seja resolutivo. Então, voltando naquele primeiro princípio que a gente falou, então nem tudo é uma escolha individual, né? Então, quando a gente pensa em determinantes de saúde, a gente sempre tem que pensar isso. E o letramento em saúde ambiental não é diferente. Certo. Pois vamos falar então um pouquinho desse seu mapa aí, vamos destrinchar o mapa. Começando pelo conhecimento, o que que o profissional precisa saber, Flaviane? Bom, ele precisa, sem dúvidas, compreender como fatores e agentes ambientais influenciam a saúde. E ele precisa também, Helena, conhecer as vias de exposição e reconhecer os grupos de maior vulnerabilidade. E aí, nesse sentido, o artigo destaca, por exemplo, crianças, gestantes, comunidade socialmente vulnerabilizada. E também é necessário que se interprete informações básicas, como, por exemplo, relatórios sobre qualidade do ar, da água. A gente tem visto aí muitos boletins informativos, notícias circulando, às vezes, em redes oficiais sobre contaminantes. E o profissional ele precisa entender isso. E muitas vezes é uma linguagem técnica que nem todos os currículos trabalharam durante a formação, e isso atrapalha, né? Como que a gente vai orientar alguém se a gente não conhece esse risco? Então, esse domínio foi o mais frequente na literatura, ele apareceu em cerca de 13 estudos, quase metade, né, foi 44,8 para ser mais precisa, dos estudos que nós captamos, e isso mostra que esse campo ele já valoriza o conteúdo conceitual, mas também sinaliza um risco da gente concentrar só no saber sobre, sem avançar para o saber fazer. Então, ao mesmo tempo, assim, que mostra, é importante ter o conhecimento, é um alerta também, porque é uma tendência dos estudos a focar só nessa competência. E aí a gente vem para a próxima então, que são as habilidades clínicas, né, que é o saber fazer, né. Quais delas que são centrais, Flaviane? Bom, a principal é obter uma história de exposição ambiental e ocupacional de forma estruturada. Isso aí vai estar lá na anamnese, né? Então, saber desenvolver a habilidade de conduzir uma boa anamnese, uma boa investigação, vai incluir, por exemplo, perguntas sobre onde a pessoa vive, onde ela trabalha, quais atividades ela realiza. E aí a gente percebe que o profissional ele vai, a partir dos seus conhecimentos, conseguir conduzir uma anamnese a fim de investigar esses pormenores. E a literatura descreve até instrumentos mnemônicos para isso. Tem o iPrepare, que é uma sigla que a gente menciona lá no nosso estudo, e tem uma outra que chama CH2OPD. Cada uma dessas letras, ela significa uma parte de investigação geral que um profissional de saúde precisa fazer dentro do seu questionário ali da anamnese para fazer uma boa avaliação de riscos ambientais. E aí no estudo a gente incorporou elementos desses 2 instrumentos e propusemos outros que estavam dispersos em alguns estudos, que, desenvolviam ou propuseram habilidades, mas que estava fragmentado, como eu mencionei anteriormente. Certo, certo. Nossa, eu, hein. Difícil, difícil, viu, desenvolver isso. Mas eu acho que esses métodos mnemônicos podem ajudar, né. Claro, adaptar, né, a às realidades. A gente viu que esses métodos mnemônicos, eles, por exemplo, nenhum é do Brasil. E no Brasil, a gente tem algumas características ambientais que são muito peculiares nossas. Então, eu penso que, a partir das competências que foram listadas, a gente pode até identificar aquilo que o nosso profissional terá de específico aqui no nosso país. Isso, exato. Bom, e aí vem a questão da comunicação, né, que é um ponto especialmente próximo do trabalho da Rebraus, por isso aí vamos lá, o que que a revisão encontrou nesse domínio, Flaviane?
Aí, aqui a gente abraçou o letramento em saúde, né, porque é a necessidade mesmo de traduzir as informações complexas em orientações. Então, às vezes a pessoa não vai entender o que que é um vírus, o que é um fungo, o funcionamento celular, uma reação, um determinante ali que precisa ser explicado por um ciclo de um vetor, mas ele pode entender que é importante a fervura de uma água, que essa fervura ela permite que essa água fique limpa ou fique mais apropriada ao consumo. E isso, essa conscientização, ela requer de uma boa tradução que o profissional vai fazer, né, naquele momento. Então, assim, evitar jargões, evitar, que a pessoa compreenda apenas uma parte e, com isso, ela possa tomar uma decisão inadequada. E claro, né, o profissional saber durante essa comunicação formar ali uma decisão compartilhada. Então, quando a gente propõe algo para que a pessoa faça no ambiente dela, que ela entenda que ela faz parte desse processo e ela precisa concordar e entender, o que está sendo colocado. Então, por exemplo, a gente tem que evitar dizer a palavra evite exposição, porque o que que acontece? Isso pode ser inútil quando a pessoa não tem controle sobre isso. Então, eu sou um trabalhador, eu trabalho numa indústria de cimento. Aí evita o contaminante do ar, mas como é que eu vou fazer se eu vivo disso? Aí eu sou casada, meu esposo fuma. E eu sei que me expor aquela fumaça, aquilo ali me faz, mas como é que eu vou fazer com meu marido? Vou pôr ele para ficar no quintal? O que que eu vou fazer? Então, medidas muito radicais em relação ao controle ambiental que não estão diretamente sobre o poder daquela pessoa, pode até afastá-la de nós. Então, essa competência ela fala muito sobre isso. Como é que eu aconselho essa pessoa, mas partindo da realidade dela, de como a gente pode reduzir riscos, mas de uma forma assim real, porque o ideal é que a gente não tivesse contaminante nenhum, mas isso não é uma realidade, né, Helena? Então, a gente tem que ter nesse profissional esse discernimento e essa capacidade de flexibilizar as orientações de acordo com a realidade local. Certo, certíssimo. E, Flaviane, por que que vocês colocaram como uma competência a questão das atitudes e equidade, não ficou só um valor desejável? Porque a forma como o profissional percebe o problema determina se ele pergunta, escuta, registra e age. E aí o que que acontece? Não basta só ele reconhecer os riscos ambientais. Ele precisa saber que esses riscos eles são distribuídos de maneira desigual. E que, por exemplo, crianças, gestantes, trabalhadores, populações de baixa renda, eles podem suportar uma carga maior de exposição e ter menos recursos para se proteger. Então, às vezes eu posso ter ali uma recomendação de um filtro que usa carvão ativado, que é excelente e tal, mas de repente para minha comunidade o acesso a esse filtro é impossível. E aí, eu vou me basear só nessa opção? E aí a minha atitude vai ser de segregar esse público? Eu tenho que ter esse processo de trazer para aquela comunidade aquilo que é viável para que ela possa atingir o mínimo de segurança ambiental que ela precisa. Então, na equidade, por exemplo, ela não é um adorno ético que ela vai ser acrescentada depois, não, ela é uma lente clínica. Ela é territorial, ela é para melhorar mesmo, não só a identificação do risco, mas para adequar as orientações. Então, quando a gente pensa em equidade, a gente pensa em muito nisso. E aí, esse profissional ele vai sendo capaz de ter ações mais propositivas. É, 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 bem complexo. E aí você tem o seu quinto domínio, né, que é a prática baseada em sistemas e advocacy, agora nós estamos realmente na moda, na fase da advocacy para tudo quanto é coisa, né, e foi menos frequente para você, né. O que que ele acrescentou? Aqui, acrescenta a capacidade de agir quando a solução ultrapassa a consulta. Então, é aquela situação em que a gente chama de intersetorialidade, né. Então, o que que vai ser intersetorial? Vai ser aquilo que sai do nosso consultório e ele depende do serviço de assistência social, ele depende, de outros órgãos atuando conosco para que a gente possa, de fato, mitigar um risco ambiental. E o profissional ele precisa saber onde buscar informação sobre isso, onde estão esses parceiros, esses reguladores, para que, de fato, a gente consiga não só notificar, esses setores, mas também dialogar com serviços como vigilância, eh, órgãos de defesa,
para que, de fato, a gente consiga atingir. E aí não só o profissional, mas saber desenvolver no seu paciente a capacidade de fazer isso. Então, se uma equipe identifica repetidamente sintomas relacionados a uma exposição no território, não basta orientar cada pessoa separadamente. A gente tem que saber produzir uma informação que comunique os envolvidos, mas também os setores responsáveis. E com isso a gente constrói uma resposta intersetorial. Certo, certíssimo, certíssimo. É isso aí. E entre tudo isso que você encontrou, Flaviane, o que te chamou mais a atenção? Helena, chamou muita atenção, 2 aspectos. Primeiro, a predominância do conhecimento em comparação com competências sistêmicas e de advocacy. Então, assim, ainda ensinamos mais a reconhecer o problema do que a mudar fluxo. Hoje, a gente não precisa de mais pessoas que só encontrem o problema, a gente precisa de pessoas que pensem em soluções. E a literatura ainda está frágil nesse aspecto. Segundo, a concentração geográfica dos estudos. Então, olha, dos 24 estudos empíricos, 13 foram nos Estados Unidos. Então, houve grupos menores, como na Espanha, na França, alguns estudos isolados em outros países, mas o que, que a gente percebe? Isso limita muito a aplicação direta a contextos de baixa renda. Então, a realidade desses países é muito distinta de outros países, por exemplo, do Brasil. Então, essa carga ambiental na atenção primária, ela precisa de alguma revisão também. Nós tentamos trazer isso já, mas a gente vai precisar de mais estudos para testar a viabilidade do que a gente propôs na prática, adaptando aos territórios. Certo, certo, entendi. E vocês analisaram através do artigo as intervenções educacionais, né, o que elas mostram, já que você falou que vai ter que organizar o que vocês pensam em termos de território, o que elas mostram sobre a melhor forma de ensinar letramento em saúde ambiental? Principal mensagem é que não existe um único método vencedor, mas há um padrão. Abordagens multimodais, ativas e conectadas à prática, elas tendem a produzir bons resultados. Então, por exemplo, dos 29 estudos, 14 implementaram algum tipo de intervenção e 12 apresentaram resultados avaliáveis. Então, foram utilizados módulos online, aulas presenciais, estudo de caso, aplicativo, modelagem prática, até mesmo visita de campo, avaliação domiciliar, material multimídia e aprendizagem que eles chamam de aprendizagem combinada. O que, que acontece? Em todas as 12 intervenções, o conhecimento foi trabalhado. Só que só 92% incluiu habilidade e 83% atitude ou consciência, né? Então, o resultado, ele é positivo a curto prazo, na maioria dos estudos, principalmente para conhecimento, autoconfiança e percepção. É muito interessante que os estudos mostram assim, ó, o tanto que o profissional se acha apto a falar sobre aquele assunto. E isso, sem dúvida, é algo que influencia tanto também na capacidade dele de atitude, mas na habilidade dele, às vezes, de conferir determinado indicador de saúde. Então, as intervenções que foram capazes de fazer isso, elas não se baseavam em uma única estratégia. Quanto mais próximo da prática, melhor o resultado relatado e o fato de usar mais de um modo de acesso a aquele conhecimento facilitou. Certo. Compartilha com a gente alguns resultados concretos aí dessas intervenções, Flaviane. Sim, eu separei até alguns aqui para comentar. Lembrando que os estudos são diferentes e seus números não podem ser comparados como se viessem de um único experimento. Mas assim, o que que a gente conseguiu, encontrar? Teve um treinamento presencial de 2 dias com 42 enfermeiras, na atenção primária, e esse único experimento, ele conseguiu aumentar cerca de 53%, com um tamanho de efeito significativo. A gente também teve programa digital com 12 módulos, esse já foi maior, por ser digital, eu imagino quase 1.000 participantes, e conseguiu um efeito, assim, muito grande, ele saiu de 62 para 93 de conhecimento. E as intervenções combinadas, eu até tinha falado que elas tinham sido melhores, né. Essas intervenções combinadas, elas são meio que híbridas, então elas tinham parte, de módulos online e experiências de próprio campo. Eles montaram grupos de intervenção
dentro dos serviços de saúde de atenção primária, acompanhando, grupos de intervenção com enfermeiros, médicos, em relação a determinantes ambientais, e envolvendo os pacientes daquele local. E assim, eles conseguiram também, efeitos muito significativos, aumentando também o item de conhecimento e habilidade em cerca de 20 a 30% do nível basal. Então, assim, a gente percebeu que esses módulos híbridos, eles têm realmente um acerto muito maior na construção de competências. Entendi, entendi. Bem interessante. Não sabia, eu não tinha ideia, Flaviana, que já estava nesse nível já de publicações. A gente vê, como não é uma área que eu transitei ainda, eu esperava uma pobreza, vamos dizer assim, científica, e você não encontrou uma pobreza científica, você encontrou muita coisa que pode subsidiar, ações futuras, né. Muito interessante essa revisão, muito fantástico esse artigo, tô achando o máximo. Eu tive a oportunidade de ler, eu espero que nossos ouvintes leiam também na íntegra, muito bom. Mas aí me diz uma coisa, seria melhor criar uma disciplina específica para abordar essa temática ou integrar o tema em disciplinas que já existem? Helena, a literatura favorece uma integração longitudinal e transversal. Então, na verdade, assim, você pode até ter uma disciplina, mas esse conteúdo ele é transversal, ele pode ser abordado durante toda a formação. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as diretrizes curriculares de cursos como medicina, enfermagem, e há uma tendência disso ser levado para os outros também, a gente fala sempre da questão da prática, né? Do raciocínio, ser sempre do estudante desenvolver a sua formação vinculada à realidade local. Então, esse é um assunto que ele pode trabalhar durante toda a graduação em níveis de complexidade diferentes. Então, no decorrer do amadurecimento dele ali da formação, é possível de criar ganchos para que ele associe o que ele está vendo naquele período de formação com uma das competências de letramento em saúde ambiental, até mais de uma delas. Então, seria essa a perspectiva. É, a gente precisaria que uma abordagem integrada do colegiado, dos cursos, né, para que os professores, quando fossem abordar os temas, quando tivesse a ver com o ambiente e a saúde ambiental, e a importância das pessoas compreenderem e poderem agir sobre isso, que eles enfocassem, né, em cada temática do curso, que eles enfocassem, né. Eu lembro que nós tentamos uma vez fazer isso na nutrição, eu já não tentei mais, porque eu estava aposentada, mas a minha colega tentou, falar sobre letramento em saúde de uma maneira transversal, com todas as disciplinas, destacando a questão da linguagem fácil, da comunicação interativa e tal, né. Todas as disciplinas que fossem abordar o contato do profissional com o usuário, né. Então isso aí foi uma tentativa. Não deu muito certo para nós, eles acabaram criando uma disciplina mesmo, de letramento em saúde, e no nosso caso, infelizmente, na nutrição, ela ficou como uma disciplina optativa. Nós já temos, pessoas que estão trabalhando, por exemplo, em Campina Grande, na graduação da enfermagem, a doutora Deise já conseguiu colocar o letramento em saúde como uma obrigatória. Quando você tem a disciplina obrigatória, você acaba tendo uma possibilidade do estudante realmente ter acesso àquilo, mas não resta dúvida que o que você falou era o ideal. Que o colegiado do curso, né, o curso todo, falasse a mesma linguagem e aproveitasse as oportunidades de cada disciplina para explorar esse assunto, não é não? Sim, com certeza. Eu poderia até dar um exemplo de atividade educacional de baixo custo que nós identificamos. O estudo de caso do território. A gente pensa muito em estudo de caso do indivíduo, mas teve um estudo que ele fez um trabalho super bacana sobre, essa questão de trabalhar o caso do território. E aí, nisso, o foco passa a ser o território em saúde. Achei muito interessante. Os participantes, eles recebem, a história de uma família, isso aí são profissionais da área da saúde. Então, a partir dessa história dessa família com sintomas recorrentes e informações sobre moradia, trabalho, água e outras coisas, eles precisam identificar lacunas da anamnese e elaboram inicialmente perguntas de exposição. Aí depois eles constroem uma explicação em linguagem simples
e vão propor medidas factíveis e mapear os serviços e setores que poderiam apoiar o caso. E, por fim, eles registram um plano no prontuário e discutem como que eles vão acompanhar. Essa foi uma atividade muito efetiva e ela é barata. Seria um exemplo de como trabalhar isso. Se aproxima muito da ideia da problematização, né? Exatamente, que inclusive algumas universidades adotam, né, essa estratégia, né, de problematização para poder fazer o ensino, decorrente da coisa da aprendizagem baseada em problemas, né, que é uma coisa Isso. bem A interessante. questão é a gente não iria inventar a roda agora ou inventar a lâmpada, mas usar o que a gente tem, mas assim, cobrir uma lacuna que é dar o olhar que o letramento em saúde ambiental precisa. Isso, exatamente. E aí você já falou que eu ia falar, né, eu coloquei uma das perguntas era o exemplo de atividade educacional de baixo custo, né, para uma graduação ou uma equipe de saúde, e você já citou então o caso de você fazer o estudo de caso em território, né, que é realmente uma estratégia bem interessante, né. Sim, sem dúvidas. É uma estratégia que poderia foi uma das que mais se destacou, que nós ficamos, bem contentes com ela, porque ela é bem detalhada e ela mostra, assim, como que a gente de fato pode desenvolver mais de uma competência em letramento em saúde ambiental ao mesmo tempo. As demais estratégias também são muito interessantes, nós escrevemos elas lá, mas essa foi uma das mais completas e mais baratas. Tem outras, mas aí elas envolvem o uso de atores, uso de alguma tecnologia, desenvolvimento de software. São boas, porém elas requerem mais investimento institucional e conhecimento também, né? Porque quando a gente fala de software, tem uma via de mão dupla. É interessante, mas requer um investimento, às vezes, financeiro e de conhecimento que nem toda instituição teria. É, a nível de atenção básica, quanto mais baixo o custo, melhor, né, porque você não tem um investimento como tudo trabalha em forma global, né, nacional, você não tem, às vezes, o investimento necessário para uma coisa mais sofisticada, né. Tem que ser uma coisa que possa ser feita mesmo a nível local, né. Esse estudo era brasileiro ou era de outro país? Não, era um estudo americano. Você vê que interessante, né, porque quando a gente fala muito em atuação em território, a gente vê tanto isso na nossa atenção primária, né, aí é uma coisa muito boa para se absorver, né. E Infelizmente, às vezes, o que é feito não é registrado ou não é avaliado a partir de um referencial teórico e não é publicado. E aí a gente fica sem ter como, de fato, identificar a realidade nossa aqui, por falta mesmo desse dado estar na literatura. exatamente, é uma pena, a pessoa faz um negócio tremendamente interessante, né. Já tem o subsídio científico dentro da execução do que está fazendo, mas não publica, né. Eu vejo assim, eu tenho uma frustração muito grande como professora de doutorado e mestrado, a gente tem uma frustração muito grande, porque às vezes o egresso se desanima depois de 6 meses que ele tenta publicar o trabalho dele em uma ou 2 revistas, aí ele recebe um não, né, aí ele se desanima e engaveta o trabalho, e às vezes eram trabalhos com uma contribuição tão interessante para ajudar outras pessoas a desenvolverem, né, e aplicarem em suas realidades, né. Então é muito importante que o nosso ouvinte ouça essa possibilidade de que ele precisa realmente, investir pesado na divulgação, né, daquilo que ele faz. Porque isso daí gera ideias para se fazer melhor ainda em outras situações e para ele mesmo fazer melhor ainda posteriormente, né não? Sim, com certeza. A gente fala muito do conhecimento translacional, que é cobrado dos programas de pós-graduação. Antes cobrava-se muito só dos programas profissionais, né, do mestrado e do doutorado profissional, mas a gente já está entendendo, e isso tem sido cada vez mais evidenciado pela própria CAPES, CNPq e outros editais, até mesmo das FAPES, que se você está fazendo algo ali naquela pós-graduação, isso precisa gerar alguma coisa. É claro que nem toda pesquisa é aplicada, mas você precisa mostrar então se esse conhecimento foi gerado, para quem que ele serve, deixar ele disponível, fazer com que as pessoas de fato tenham acesso. E ainda é por meio da publicação científica. Muito embora agora está até tendo muita questão de uso de podcasts, de outras estratégias, até em rede social, para favorecer isso, né. Mas ainda assim, a gente vê
uma fragilidade muito grande. É, e outra coisa, né, tem que mudar a cabeça lá em cima de quem cobra a produção científica exclusivamente ligada a artigos, né, Flaviane. Aí você Sim. realmente fica com um limite de divulgação do seu trabalho, né. Limite E até de público, né, porque às vezes é uma exato, coisa que é para a comunidade, e a comunidade não lê o artigo científico, raramente. Aí se lê, será que vai entender, né, tem esse problema, porque daí você tem que agradar 2 públicos distintos, o teu revisor que vai te cobrar ali tudo em termos técnicos e realmente tem que ser, né, e você quer levar isso para a comunidade, aí fica uma coisa assim, tá, aí quem que vai ler isso, né? é. Fica uma coisa até triste, nós tivemos um artigo que foi para uma revisão, a gente acabou tendo 3 rodadas e acabou sendo recusado o artigo, mas um dos revisores, ele pegou no nosso pé, dizendo que nossa abordagem no artigo estava coloquial. Ela estava pouco técnica, pouco profissional, né, porque a gente estava tentando realmente fazer um artigo que as pessoas que não são daquela área entendessem aquele assunto, mesmo ele sendo destinado à comunidade científica, né, mas não agradamos, não agradamos, a gen só agrada quando a gente deixa bem realmente rebuscado, né, bem difícil de entender, né. É, essa também é uma fragilidade nossa. Eu acho que com o tempo nós vamos começar a ter revistas que o público delas seja justamente essas pessoas da comunidade, pessoas que não são específicas daquela área de conhecimento, e vão ser revistas mais interessantes. Exatamente. Bom, apesar dos bons resultados, o artigo aponta uma lacuna entre aprender e incorporar, que é uma coisa que você vem discutindo desde o começo da entrevista hoje, né, Flaviane, entre aprender e incorporar a competência na própria rotina, né. Como que essa lacuna apareceu? Bom, nós identificamos, que, por exemplo, em um dos estudos, apenas 9,4% de 53 registros clínicos que foram auditados documentavam exposições ambientais. Isso é um problema, né? Porque a gente pensa o seguinte, o que a gente registra é o que nós coletamos e o que outros profissionais também vão ter acesso. Então, quando a gente não coloca isso no nosso registro, há uma grande chance de não ter sido nem perguntado. Então imagina a situação dessa diarreia, a pessoa chegou com a criança, que foi um dos exemplos que eu dei aqui, e aí eu não pergunto se, por exemplo, a água dessa família é uma água tratada. Então, a reincidência desse quadro diarreico, por exemplo, ela está factível de acontecer. E isso onera ali o meu serviço, deixa a resolutividade baixa, dentre outras coisas. Então, assim, é grave, né? Se a gente pensar que a cada 10 profissionais, só um se preocupou em ir lá fazer um registro sobre, condições ambientais que poderiam interferir na vida do paciente que foi atendido, isso é algo muito grave. Então esse número ele pertence a um contexto específico, é claro que não deve ser generalizado para toda a atenção primária, mas ilustra um problema recorrente. E dá luz à necessidade de ter que aumentar o conhecimento e a autoconfiança que o profissional tem em, avaliar esse assunto. Então, ó, a literatura ela menciona barreiras. Por exemplo, a gente tem currículos hoje que são sobrecarregados. Então, a gente se preocupa em passar cada disciplina quer hiperespecializar o formando. E os estudantes reclamam muito disso, né? Então, assuntos que são transversais e que poderiam contribuir ainda mais com essa capacidade de resolução do problema, eles ficam suprimidos. Então é pouco tempo de treinar a consulta, falta docentes preparados, ausência de campo estruturado. Então, tem instituições que não levam o estudante para se aproximar do ambiente. Então, a pessoa forma e ela não entende nem como é que é o funcionamento ambiental da cidade onde ele estudou, onde ele mora, ele não consegue avaliar. E isso é muito ruim. Então, esses recursos educativos insuficientes acabam culminando nesse dado. A gente tem um profissional que não registra, que não pergunta, ele só quer tratar. E aí, quando ele não trata, ele orienta, mas orienta de forma superficial. E aí ele não gera resultado. Então, a instituição ela precisa facilitar a aplicação. Precisa ter protocolos, instrumentos que avaliem se esse profissional entende, se ele não entende o que está acontecendo ali. Tem que ter supervisão de indicadores.
e inclusive a articulação intersetorial. A gente precisa conhecer quais são as ferramentas que a gente tem ali, que podem ser usadas para mitigar riscos ambientais, e inclusive para pedir suporte, né, porque mesmo que o profissional saiba do problema, ele também tem que ter caminhos para resolver. Exatamente. Bom, para quem está nos ouvindo e que trabalhe na APS, quais seriam 3 mudanças possíveis para começar amanhã? Boa pergunta. A primeira já é incorporar uma pergunta breve de rastreamento. Quando o quadro que levou a pessoa até procurar o que ele está sentindo, né, eh, o que levou ele até a unidade, por exemplo, a gente poderia perguntar o contexto onde que surgiu essa exposição. Então, nesse contexto, a gente poderia incluir perguntas de, por exemplo: "Algo em sua casa, no trabalho, na vizinhança que você acredita que está afetando a sua saúde?". E aí, ao registrar essa resposta, a gente analisar o que essa pessoa nos menciona em relação ao saneamento básico, em relação à condição de moradia e etc., e associar com orientações que possam melhorar esse indicador em relação à saúde dela. Então, se ela fala, por exemplo, que não tem saneamento básico, eu tenho que pensar ali em orientações que melhorem isso, tendo em vista que, por mais que eu identifique que o que iria ser o cenário ideal é ter o saneamento, ele, mesmo que seja solicitado, ele não vai acontecer da noite por dia. Então, dali, de uma vez rastreando, eu já consigo pensar em orientações diretamente ligadas com esse problema. Então, acho que essa já é uma mudança que pode ser feita de imediato, ter essas perguntas de rastreamento. E a terceira, questão seria conhecer o fluxo local. Então, acho que isso entra nas capacitações, né. Então, cada município ele vai ter o seu fluxo de atendimento em relação à vigilância ambiental, vigilância de saúde do trabalhador, assistência social. Então, é importante que os profissionais conheçam esse fluxo. É uma coisa tão interessante, Helena, por exemplo, saúde do trabalhador, que é uma área que é muito interessante. Então, a gente tem um monte de capacitação, né. Mas e aí, você se machucou, será que a pessoa sabe onde que ela deve buscar? Quais são as etapas? Porque é na hora que acontece, por exemplo, um acidente ocupacional, é que todo mundo fica desesperado e percebe que não sabe ou não está lembrando de nada. E aí, às vezes, por exemplo, o uso de um fluxo que fique, visível e que seja factível de compreender, porque às vezes você tem um fluxo, mas está todo em termo técnico e ninguém entende, né. Facilitaria a vida desse trabalhador, que lembrando, não é todo trabalhador que é da área da saúde. Então nós da área da saúde entendemos esse fluxo, mas será que aquele trabalhador que às vezes trabalha ali na construção civil, trabalha numa usina, trabalha numa indústria específica, ele entende esse termo? Então ter esse cuidado, essa sensibilidade seria importante. Então, ó, rastreamento, perguntas de rastreamento sobre o meio ambiente é algo que deveria fazer parte da rotina de atendimento, a avaliação crítica desses indicadores junto com orientação e a construção de fluxos que orientem o que fazer, em caso de problemas relacionados com aquele ambiente específico, que poderia ser o trabalho da pessoa, em linguagem simples. Isso são mudanças imediatas que a gente já tem condição de fazer. Uhum. Certo. E como evitar que essa proposta se transforme em mais uma sobrecarga para os profissionais que já trabalham com muita pressão, né? Sim, toda vez que a gente fala que o profissional tem que desenvolver uma competência, a primeira coisa que ele pensa assim: lá vem mais trabalho. Né. E de todo ele não está errado, porque realmente toda vez que faz, aí vem treinamento, vem isso, vem aquilo, e aí ele não tem condição às vezes de fazer, né. Bom, o que que a gente precisa? A gente precisa desenhar as competências dentro do trabalho e não apenas adicionar tarefas. Então, olha, se eu estou dizendo que tem que ter um rastreamento disso, eu tenho que ter um profissional que esteja apto e que tenha o tempo de fazer isso. Porque aí, delegando essa função a alguém, atribuindo isso, fica mais fácil. Que eu tenha essa adesão, né. Então isso significa usar o rastreamento breve, não vou poder fazer ali um aumento muito expressivo de perguntas, então 2, 3, 4 perguntas no máximo, e essas perguntas elas são orientadas por risco. Então, quando, por exemplo, chega um trabalhador lá no seu consultório, você já vai direcionar perguntas relacionadas à saúde ocupacional, você não vai ficar perguntando outras demandas, né, ali naquele momento, porque o seu foco é aquele e ele veio com a demanda do trabalho, por exemplo, né.
E outra certo. coisa também é a gente ter materiais pré-prontos. Então, por exemplo, eu falei muito da questão da água, né, aqui, que eu acho que é uma questão sensível que eu estou vivenciando lá na comunidade que eu estou inserida. A gente já tem alguns materiais educativos impressos que mostram com imagem e texto o que a pessoa pode fazer para deixar a água que ela consome mais limpa, mais saudável, mais apropriada. E isso já nos ajuda. Então, assim, aquele tempo que você às vezes teria que descrever em muitas minúcias até a pessoa entender, com o uso daquele material fica mais fácil, né. Isso. Então ter esse tipo de material de acordo com o teu público, com os riscos ambientais do seu público, também é uma estratégia de reduzir tempo na orientação e aumentar até às vezes a efetividade dela. Então são alguns exemplos, né, mas é claro que, dependendo do lugar onde a gente está querendo implementar, teria ainda mais coisas. Sim, sim. E as pessoas que estão ouvindo provavelmente já estão tendo ideias também para a sua própria realidade. Ô Flaviane, o seu artigo está enfatizando a questão das crianças, das gestantes, das populações socialmente vulnerabilizadas, que você inclusive comentou no início, né. Como é que a gente pode fazer uma comunicação de risco sem gerar medo ou culpabilizar quem tem poucas possibilidades de escolha? Esse é um dos itens mais delicados do trabalho, que muitos autores reconhecem como até uma limitação, uma barreira. A gente tem que ter muito cuidado para que a pessoa que nos ouve não achar que aquilo é um julgamento. Essa habilidade, e até mesmo a atitude, ela vai ter que ser desenvolvida nesse profissional, porque a gente muitas vezes julga, né, aquela pessoa: "Ah, então você está tomando água sem ferver?" Tipo assim, então você tá tendo caso de diarreia porque você procurou por isso, né. E na verdade não é isso. Às vezes é uma falta de conhecimento, é uma falta de acesso. Eu tenho pessoas na minha comunidade que elas não têm geladeira, olha só. Em 2026 é uma pessoa que não tem geladeira, até para você fazer uma doação para ela é difícil. Imagine como vai ser a condição dessa moradia, né. Então, é preciso a gente ter essa sensibilidade na hora, de nos comunicar, para que a gente possa informar sem segregar. E isso vai desde a forma como você fala, uma fala livre de preconceitos, mas também é uma fala adaptada ao público. Então, quando a gente fala de criança, por exemplo, gestante, população que não tem um acesso, que é vulnerabilizada, a gente precisa entender de onde que ela está vindo, partir do olhar dela, para daí a gente conseguir adaptar. Não é uma receita de bolo, porque ela é adaptada ao público e o que a gente pode colocar como ponto inicial para todos é essa etapa do rastreamento, né? Então, evitar mensagens que transfiram toda a responsabilidade para a família, não que ela não tenha, tá? Ela tem. Mas transferir tudo para ela, como se moradia, trabalho e renda fosse tudo escolha individual, isso não é bacana, isso pode ser uma barreira, né? E outra coisa, lembrar que toda decisão é compartilhada. Então, a gente tem que ter alternativas realistas. Falando de gestante, uma situação comum, por exemplo, a mulher está gestante, a gente tem muito medo que ela adquira, por exemplo, toxoplasmose. Aí ela tem gato. Eu vou falar para ela largar esse gato, vou falar para o que que ela vai fazer com esse gato? O gato às vezes é um membro da família para ela, né. E aí, como é que eu vou fazer? Em famílias carentes, eles têm muito uma quantidade grande de cachorros, por exemplo. E aí, como é que eu posso fazer essa decisão compartilhada com eles da melhor forma possível, para que ele entenda o problema e participe comigo na proposta de soluções? Então esse é um dos principais desafios. Uhum, certo. E, assim, o que que diz para você o fato de você ter encontrado tanta pesquisa concentrada em países de alta renda, em relação à agenda brasileira e latino-americana? Você mencionou no início, né, muitos textos, da América do Norte, né. O que que isso nos diz? Isso nos diz que a gente tem uma oportunidade e uma responsabilidade. A gente não deve apenas importar instrumentos e currículos que foram desenvolvidos em outros sistemas, até porque o sistema de saúde do Brasil ele é muito singular.
E então a gente não poderia fazer isso. Mas a gente tem uma responsabilidade também, porque agora a gente precisa produzir evidência que atenda o contexto da nossa PS. A gente coloca lá um ponto de partida, indica a limitação, que é essa, e agora os pesquisadores brasileiros, os profissionais de saúde brasileiros têm que identificar o que que eu preciso desenvolver de competência para eu poder resolver esse problema. Então, no Brasil e na América Latina, temas como agrotóxicos, queimadas, saneamento, desastres, exposição ocupacional, doenças que são transmitidas por vetores e as desigualdades territoriais, elas precisam dialogar com os referenciais de letramento em saúde. Não há como mudar a saúde sem letrar as pessoas. Então a construção desse cenário, a construção ela deve ser interprofissional. Tem que ser participativa também, claro, porque o conhecimento da comunidade, ele é indispensável para identificar riscos, interpretar as prioridades e desenhar as respostas que sejam culturalmente adequadas. Então isso é que eu penso sobre esse assunto. E qual é o papel específico que a gente tem enquanto rede? A rede Arrebraus ou outra rede de letramento em saúde nessa agenda, nessa construção? Então, eu acho que até é da questão da aproximação. Eu falo por mim, tem muitos profissionais de outras áreas, da área da educação em si ou da área da saúde, de outras categorias profissionais que eu conheci por meio da rede. E a gente está fazendo aí trabalhos que são muito bacanas juntos. Então a rede ela tem essa possibilidade de aproximar por meio do tema letramento e inclusive do letramento em saúde ambiental, pessoas que têm estudado às vezes estratégias que deram certo. Não poderia ter aí no Ceará alguém que fez uma coisa muito bacana que pode ser adaptada aqui em Goiânia, que é onde eu estou. Então eu não preciso começar do zero. A gente não precisa começar do zero hoje, a gente já pode aprimorar o que tem. A gente tem que ter a ciência de que existe adaptação local, mas a gente não precisa começar do zero e isso é ótimo, porque isso dá um ganha-tempo para a gente. Então a rede, ela ajuda muito nisso. E o profissional que não necessariamente esteja pesquisando, ele pode ver na rede uma fonte de conhecimento. Então, acho que nisso a rede ajuda bastante. Então, você entrar no site da Rebraus, você vê a lista dos artigos que são novos, você poder ver, às vezes, que um problema que você está enfrentando, ele pode ser melhorado pelo letramento em saúde e que está numa publicação que está vinculada a um pesquisador que está lá, isso é um ganha-tempo também. Então, nesse sentido, a rede é fundamental. Certo, sim, ela tem que exercer esse papel sim. Nós estamos indo para o final já, eu tenho mais 2 perguntinhas para você. Quais são os próximos passos de pesquisa e de política educacional baseado aí na tua revisão? Helena, na minha opinião, e aí quando eu digo minha opinião, eu acredito que eu represente grande parte dos autores que trabalharam comigo, a gente precisa avançar em 5 frentes. Primeiro, né, pesquisas de implementação que mostrem como integrar a competência em letramento em saúde ambiental aos fluxos reais. Estudos em baixa renda. Então a gente precisa saber, será que tudo isso que eu encontrei, que eu te disse que a maioria foram em países de alta renda, eu consigo transpor para cá? Se não, o que que tem de diferente, né? Instrumentos padronizados e validados para avaliar conhecimento, habilidade e atitude ou prática desses profissionais. Por quê? Eu preciso identificar o que ele já sabe, o que ele não sabe, a fim de mapear cursos e aperfeiçoamentos e estratégias que sejam mais efetivas, né? E na política educacional e assistencial, o tema ele pode ser incorporado às diretrizes curriculares. O letramento de saúde, na minha opinião, ele já deveria estar. E o letramento em saúde ambiental, como uma vertente do letramento em saúde, ele também faz parte. Então, como eu disse, eu acredito muito nessa ideia transversal em que esse conhecimento ele pode fazer gancho com as matérias no decorrer dos períodos acadêmicos. E para aqueles que já estão formados, a gente já pensa nos cursos adequados à realidade local. Então, o objetivo aqui é que o letramento em saúde ambiental ele deixe de ser uma competência aspiracional e se torne uma parte observável, documentada e apoiada no cuidado. Certo, certo. Se Fechando agora, Flaviane, se os nossos ouvintes guardassem só uma ideia desse episódio, que eu espero que não aconteça isso, porque tem muita coisa rica que foi dita aí, mas se eles guardassem apenas uma ideia do episódio, o que que você queria que fosse? Helena, eu gostaria
que guardassem que o letramento em saúde ambiental ele não é apenas conhecer os efeitos da poluição ou da mudança climática. É uma competência clínica, comunicacional, ética e sistêmica. Ela permite reconhecer exposições, conversar com clareza, considerar desigualdades, apoiar decisões possíveis. E acho que o grande diferencial também é a mobilização de respostas coletivas. Formar profissionais nessa perspectiva é fortalecer uma atenção primária mais preventiva, mais conectada ao território e mais preparada para os desafios contemporâneos. Maravilha, maravilha. Flaviane, quero agradecer você por compartilhar com a gente esses resultados, as implicações do seu estudo. Seu estudo é belíssimo, por isso que ele está publicado numa revista de alto impacto. Ele é fantástico mesmo, ele está trazendo muito subsídio para quem quer discutir essa temática. Então, eu quero agradecer demais você estar com a gente hoje e detalhando tão bem essas coisas que a revisão lhe fez refletir e eu comunico aqui que como o seu artigo ele está publicado em acesso aberto na PLOS ONE, então a gente pode, colocar aqui vou colocar na descrição do episódio para que os nossos ouvintes possam explorar mais ainda esse conteúdo que você compartilhou conosco. Eu que agradeço, professora Helena, agradeço também a Rebraus e a todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio. Que essa conversa inspire novas práticas, formações e pesquisas. Até a próxima, conte comigo sempre. Obrigada, minha querida Flaviane, nós sempre contaremos com você. Você é muito importante na nossa rede. E, queridos e queridas ouvintes, agradecemos também a sua companhia fiel. Convidamos vocês para o nosso próximo episódio. Até lá.